Olá, boa tarde, boa noite, bem-vindos. Dessa vez a toca do Coruja está diferente. Eu fui convidado pelo Ivo Júnior do site televisivo para contar um pouquinho sobre a história na TV. Vou esperar ele entrar aqui e conectar. Agora quem vai comandar a live é o Ivo Júnior do site televisivo. Eu estou aqui apenas como entrevistado. A live é sua, Ivo. Olha lá, gente. Boa noite a todos. A live é invertida, totalmente invertida hoje. É. Coruja, boa noite. Primeiro, obrigado por você ter aceitado participar da nossa live aqui. Apesar dos problemas técnicos, a gente conseguiu desenrolar. Deixa eu fazer Muito uma breve... obrigado pelo convite. Essa live é um pouco o resumo da minha vida, né? Quem disse que ia ser fácil, mas no fim vai ser muito divertido. Então, eu tinha preparado algumas coisas aqui, separado umas fotos, uns vídeos, alguma coisa para ir colocando no fundo, toda uma superprodução, mas está valendo. Eu acho que o importante é que assunto a gente tem bastante. O mais importante da nossa área é a gente conseguir se adaptar às adversidades que acontecem. Estamos prontos. Bora lá, com você. Bora lá. Helena, fazer um resuminho básico aqui que eu fiz de você. É longa, hein? A ficha, e apesar de pouco tempo, ela é longa. Natural de Bauru, interior de São Paulo, mas mora em São Paulo há 13 anos. Estudou na Universidade de Morumbi, onde ele tinha ninguém menos que como seu veterano Tiago Abravanel. De lá ele foi fazer um intercâmbio em Madrid, na Universidade Europeia de Madrid. Bem chique, bem chique. Ele fez figuração também em novela da SBT, comercial da Telecena e até um comercial para o McDonald's da Espanha. A gente vai tirar como dúvida se o Big Mac da Espanha é diferente do Big Mac do Brasil. Começou a trabalhar na Rede TV. Em vários buracos já, né? Cara, loucura, loucura. Não, é muito engraçado. Eu vou só finalizar que eu já vou falar. A sua internet está travando um pouco aí. A minha? Aqui tá normal. Mas vamos lá. Vamos. Começou a trabalhar na Rede TV em 2010, onde ele passou por produções de vários programas, Super Pop, Mega Senha, Pânico na TV, Luciana by Night, e atualmente está se destacando como repórter, no Tricotando, entrevistando vários famosos como o repórter Coruja. Esse é o pequeno resumo, grande resumo de Gustavo Vioto. Muito prazer, muito obrigado por essa introdução. Nem eu sabia, nem eu tinha me dado conta que eu já tinha feito tanta coisa assim. Eu tive que cortar tanta coisa, eu tive que ler, eu preciso pegar algumas coisas, porque teve muita coisa no meio do caminho aí, que o negócio foi... Eu falei assim, deixa para ele contar pessoalmente, acho que vai ser muito mais legal. Esse coruja já tá voando há muito tempo aí. Caraca, primeiro me fala, por que coruja? Essa é a minha maior curiosidade. Eu não sei muito bem explicar, mas é assim, eu trabalhava na Rede TV, eu era da produção do Super Pop. E tinha vários amigos da produção do Pânico na TV, na época, que eram da Rede TV. E na época, o Pânico tinha o repórter Corujinha, que era uma cabeçona assim, de fantasia que ficava trolando os famosos. Nossa, é verdade. Lá atrás, 2010, eu acho, 2011. E daí eu ia lá na produção do Pânico, tinha amigos do Pânico, e sempre que eu passava por eles, eles falavam Coruja, Coruja, Coruja. Ninguém nunca me falava diretamente para mim que eles me chamavam de Coruja. E daí, com o tempo, eu falei, mas gente, toda vez que eu passo aqui, vocês chamam de Coruja. O que é Coruja? Eles, vem cá, deixa eu te explicar. Eles me chamaram lá, e era uma brincadeira, era uma trollagem, como o Pânico trollava todo mundo. Só que eu gostei desse nome, eu achei muito legal. Eles fizeram com uma zoeira porque falavam que eu era cabeçudo, que minha cabeça era maior que a da fantasia do Coruja. E começou como uma zoeira, mas eu adorei isso. Daí eu comecei a pesquisar a história. Tipo, a coruja significa inteligência, é o símbolo dos professores, é o símbolo da educação. Então eu falei, foi Gustavo Coruja. Daí na época do Instagram, a Sabrina me ajudou a fazer o Instagram. Minha primeira foto do Instagram é com a Sabrina, inclusive, falou, tem que fazer o Instagram, que é essa rede social nova. E daí foi Sabrina Sato. Vai ser meu Instagram. Sabrina Sato, isso. E que a gente trabalhava juntos no Pânico. Daí eu fui pro Pânico. Na época eles falaram, gente, agora o Corujinha vai trabalhar aqui com a gente. Ah, que legal. Daí foi isso. E daí ficou. Só que começou como uma grande zoeira, mas como eu gostei, perdeu o sentido de zoeira e virou meu nome de guerra. E muita gente hoje me conhece muito mais como Coruja do que poucos até acho que sabem que meu nome é Gustavo.
Nossa, que legal, que interessante. E é bom, né? Na verdade, se você curte, muitas vezes o apelido ele acaba pegando porque a gente não gosta, né? Exatamente, eu fiz aquela coisa do limão, uma limonada, né? Eu peguei o lado positivo desse, o que seria um bullying, acabou me tornando minha marca registrada, eu adorei. E gosto e sou coruja com o maior prazer. E tanto é que minha família me chama de coruja também. Olha que bacana. E aí, olhando um pouquinho da tua história, me fala um pouquinho como é que começou. Eu sei que tem um tal de jornal, revista online. É isso? Foi ali que foi o Olha, pontapé inicial? eu sempre gostei, eu sempre soube do que eu queria fazer da minha vida. Tudo começou com essa foto, quando eu encontrei Carla Pérez. Tinha separado essa foto. Tá vendo? Eu sempre gostei muito de assistir TV, sempre fui muito curioso, sempre quis estar dentro da TV. Eu acho, minha avó uma vez contou que eu desmontei uma TV porque eu queria entrar dentro. Eu achei que para entrar na TV você tinha que ir atrás da TV e entrar dentro. Eu sempre fui muito curioso das coisas. Tipo, eu sempre quis saber como que funcionavam as coisas na minha escola. Quando eu ia para um hotel, eu queria saber como que o hotel funcionava, para que serviam todos os botões. E essa curiosidade foi me levando para esses caminhos que eu segui hoje profissionalmente. E daí, na época do colegial, eu estudava em um colégio em Bauru e daí eu dei a sugestão para o diretor de fazer um jornal para a gente falar das notícias da cidade. Iam muitos famosos, Bauru tem um teatro muito grande, muito importante, e vários famosos iam se apresentar em Bauru. E daí eu sugeri dele para o diretor da escola para criar um jornal impresso seria caro na época, daí a gente criou esse site, chamava Revista Online. Tá vendo aqui? Eu tô com um Olha, uniforme. E daí os famosos, eles iam no colégio divulgar as peças, né, que eles se apresentavam. Daí eu falei, vou juntar o útil ao agradável. Eu posso assistir a peça de graça, vou lá sim. ver os famosos, que é o que eu gosto. E daí foi surgindo, tipo, eles falavam, vai. Minha vida sempre foi assim, falaram, vai lá e faz. O que vier a mais é lucro. E daí foi isso, eu fiz. Daí eu consegui entrevista com a Suzana Vieira, com a Ana Hickman, com o Grazi Massafera, com o Dani Suzuki. E na época eu tinha uma câmerazinha digital, daí eu ia para os lugares, entrevistava eles assim, passava para o computador e entrava um videozinho no site da escola. Daí isso que eu comecei lá atrás, em 2013, 2003, 2004, se Sim. transformou no que eu faço hoje no Tricotando. Caraca. E aí, uma das curiosidades que eu vi é que a entrevista chamava Tremenda, é isso? Tremenda entrevista? Eu falava, tremenda entrevista à revista online, tremenda entrevista Hall, porque todo mundo olhava para o título e falava, nossa, uma entrevista muito importante, mas é que eu ficava nervoso e tremia muito. Daí todos os Eu vídeos que tinha. tem no YouTube, eu tava tremendo. Mas assim, eu nunca fiquei, nenhum famoso nunca me deixou. Nunca me intimidou. Eu sempre gostei de estar nesse meio, assim, sempre gostei de estar com as pessoas. Mas eu falava, nossa, tô lá, sabe? Dava uns 5 minutos de tensão e depois relaxava. Eu falava, é isso que eu Sim. quero fazer da minha vida. E daí foi indo e as coisas surgiram. Você Daí na lembra época daí eu sabia. qual foi sua primeira Oi? entrevista? Você lembra qual foi sua primeira entrevista? Acho que foi a Dani Suzuki. Na época ela estava na Malhação. Nossa, de cara assim, né? Caramba. Né? E assim, eu sempre. Daí eu ia em evento, ia em peça de teatro. Daí eu comecei indo atrás das coisas, né? Como eu tinha. Eu vinha muito para São Paulo com a família e tudo mais. Daí eu ia na porta do teatro, esperava um ator. Tipo, às vezes eu ficava lá esperando o ator sair. Daí eu esperava ele sair do teatro, ia lá e falava com eles. E eu sempre tentei, sempre quis fazer uma pergunta diferente. Porque eu vejo, todo mundo faz, às vezes as pessoas fazem o mesmo tipo de pergunta. Eu sempre tentava fazer uma pergunta diferente. E isso acabou virando a minha marca hoje em dia pelo que eu faço no Tricotando também. Total, né? É isso, uma das coisas que eu ia falar. Hoje você dentro da Rede TV, no programa O Tricotando, você percebe que é totalmente diferenciado. Porque dentro da casa tem 3 programas parecidos na questão de segmento, que é Tem a três Sônia programas que Abrão. falam isso, exatamente. Tem 3 programas que falam de fofoca, que falam de celebridades, e quando a gente vai, nós estamos em um evento, você mesmo pode ver isso. Ficam lá Sim, os microfones da Sônia Abrão, do TV Fama e do Tricotando. Se eu for o sim, terceiro repórter com o mesmo microfone, da mesma emissora, para perguntar a mesma coisa para os famosos, eu não falo, rola. mas por que vieram aqui 3 pessoas para responder a mesma coisa? Então eu tento juntar tipo, 2 coisas que não tem nada a ver e fazer elas terem algum sentido. E aos poucos, estou caminhando, eu estou bem no começo ainda, né? Não tenho nada praticamente perto dos meus colegas, que me inspiram muito. Eu sempre me inspirei no meu trabalho na Corasa, no Pessina, na Fernanda, na Lisa, na Cíntia. E foi essa troca. E eu sempre fui, como eu sou produtor,
sempre fui produtor da Rede TV, eu sempre trabalhei com esses repórteres. Eu sempre observava muito o estilo de cada um de trabalhar. Daí, observando um pouco de cada um, acho que eu fui pegando um pouco de cada um, assim, e criando o meu estilo hoje. Nossa, que legal. E na tua história, mostra lá que não tem assim, você foi o único que acabou migrando para essa área, até porque parece que tem uma história com seu avô, é isso mesmo? Na minha família não tem ninguém que trabalha em comunicação, ninguém trabalhou nunca na TV. A única coisa que a gente tem mais próxima é que meu avô jogava bola com o Pelé em Bauru, no interior, quando era criança. Mas tipo, nunca tive contato, nada. Nunca, eu sempre gostei muito de assistir e sempre fui atrás. No meu primeiro ano na turma da faculdade, quando tem aquela coisa, apresentação, por que você quis rádio e TV, quais são seus planos na faculdade? Eu falava, olha, eu tô aqui, eu sou do interior, eu não conheço absolutamente ninguém, sempre foi meu sonho, e eu quero trabalhar em programas populares, tipo Rede TV, emissoras abrangentes, assim, nunca... Daí tinha uma galera da minha turma, meu sonho é trabalhar na MTV, meu sonho é trabalhar em rádio. Eu falei, não, eu fiz rádio e TV para fazer o que eu faço hoje. Programas populares, assim, nunca fui cult, sempre gostei de Big Brother, Fazenda, reality, novela, não nego. Então foi isso, foi uma escolha e eu sempre fui atrás do que eu queria. Eu nunca desviei muito do caminho, sempre tive um objetivo lá e fiz de tudo para alcançar. Esse objetivo eu acho que de certa maneira eu consegui. Foi taxado como louco pela sua família, não? Eles não têm, é difícil você falar, né? No interior, falar, quero trabalhar na televisão. Porque em Bauru, por exemplo, tem uma afiliada da Globo, duas rádios e um jornal que estão todos do mesmo grupo. Mas todo mundo falava, que legal, você vai fazer rádio e TV, mas e aí? E o que mais? Então, não, vai ser isso, essa é a minha profissão, esse é o meu sonho, é o que eu quero fazer. E aí fui mostrando. Eu acho que, na verdade, ninguém entende muito bem o que eu faço até hoje. Sabe, você, eu comprei, minha avó liga, eu comprei uma televisão nova, você vem aqui instalada? Eu, não sei. Ela, não, mas você me estudou para isso? Eu, não, é outra coisa. Sabe? Caraca, que louco. Mas eu já levei, eu sempre gosto de levar meus pais, minha família para ver um pouco do meu trabalho, para entender como é essa loucura. Todo mundo fala, nossa, é muito glamour, você vai nas festas, você vai no Copacabana Palace. Tá, mas para ir até lá, passa perrengue, você fica em pé, você fica com fome, você vai na chuva, passa frio. E é isso, e eu sempre fui muito calejado nesse sentido. Foi muito bom, acho que a gente vai chegar a falar até lá. A experiência que eu tive profissional no Pânico disso, de você dar o sangue pelo seu trabalho. É isso que eu me vejo hoje em dia. Eu odeio quem fala essa não é minha função. Entendi. Se eu falasse isso, eu nunca teria conquistado tudo que eu conquistei até agora. Então, precisa pentear o cabelo, vou lá e pentei o cabelo do figurante. Precisa ajudar a maquiagem, vou lá. Precisa ajudar a construir o cenário, vamos lá, vou junto. Daí precisa ir lá gravar a reportagem? Beleza, vou lá e fui. E aí isso daí acaba te dando bagagem também, né? Na verdade, acho que saber um pouquinho, o saber nunca ocupa espaço. Eu sempre falei isso. E aí, para você chegar até onde você chegou, isso serve de alicerce, né? Sim, porque agora na maioria das vezes, uma equipe geralmente é composta por um cinegrafista, um produtor e um repórter. Eu vou sozinho, você faz tudo. Faço sozinho por esses três. E daí você tem que saber contornar as situações, porque tem que ter muito sangue frio. E o que me fez ter essa segurança e sangue frio foi os anos de experiência de programa ao vivo. Eu já comecei no Super Pop, quando eu comecei no Super Pop, em 2010, ele era ao vivo e diário. Então, você terminava um programa, no dia seguinte tinha outro. Era de segunda a sexta. E daí, o convidado não chegou, transforma isso em outra coisa. Rasgou a roupa, vai lá e faz outra coisa. E isso foi me dando sangue frio. E hoje, se eu vou pra rua para gravar, enquanto eu não consigo, eu não desisto. Que sensacional. Na época da faculdade, você chegou a ser olhado torto ou algum preconceito pelo fato de você gostar desse segmento de entretenimento? Porque as pessoas acabam não considerando isso um jornalismo ou uma televisão, ou as pessoas querem estar na Globo, querem estar no Jornal Nacional. Todo mundo queria estar na Globo, cultura e fazer documentário. Ou na MTV. Eu falava, gente, que não. Coisa chata, né? Não, eu gosto do formato do Super Pop, porque é um programa que te permite fazer tudo. A gente, quando era estagiário do Super Pop, a gente fazia entrevista com o José Serra, com a Dilma, com a Mulher Maçã Melão, com o Big Brother, com tudo. Então é abrangente. E daí resumindo para o meu grupo de TCC, que nós éramos em 12 pessoas, eu acho que tem 2 pessoas só que estão na área.
Caramba, 12 pessoas. De 12, da minha sala de 60, se tiverem 5, hoje em dia que trabalham com rádio, televisão, comunicação, são pouquíssimos. Caramba, que legal. E aí você, de repente, estreou na TV, na verdade, na Rede TV, logo de cara na Rede TV em 2010. Quando você veio... Isso. Quando eu estava na faculdade, eu fiz uma época de estágio numa rádio, só para ter certeza que eu não gostava. Eu não gostei, fiquei 3 meses só para não gosto de música. Não entendo sobre música tanto quanto eu entendo sobre TV. Eu quero televisão. Daí, na época da faculdade, eu fui conhecer todos os... Eu falei, o único jeito de eu saber como é trabalhar na TV é indo visitar as emissoras. E a única maneira de você entrar numa emissora sendo estudante é indo na plateia. Daí eu fui na plateia da Hebe, do Altas Horas, do Jô Soares, do Caso de Família, da MTV. Tipo, eu fui em todos os tipos de programa. Quando eu entrei na Rede TV, eu falei, é aqui que eu quero trabalhar. Eu fui tão bem tratado lá, foi tão legal. O responsável da plateia na época, o Thiago, que hoje trabalha com a Eliana, que imita a Narcisa, ele falou, eu preciso de uma turma... o Barnabé. O Thiago Barnabé, isso, ele era o responsável pela plateia da Rede TV. Ele falou, o jeito de eu ir para as plateias dos programas era eu montando as caravanas, porque eu não tinha como ir em outra. Então eu ligava no Altas Horas, falava, tem um grupo de 15 pessoas que querem assistir Altas Horas. Eles agendavam essas visitas. Então eu ia levando as pessoas porque eu queria ir. E sozinho eu não conseguia. Daí passaram meu contato para o Thiago me ligou e falou, preciso de um pessoal bonito, de faculdade, pessoal interessante, para participar de um quadro novo do Super Pop. Falei, beleza, eu vou, só que então eu quero uma troca, eu quero falar com a Luciana no final da gravação. Ele, não, vem cá, você conhece, a gente faz um tour pela emissora, super legal. E a Globo é super restritiva, se você entra na Globo, você vai pra plateia, termina a gravação, você vai embora, você não consegue fazer nada. E a Rede TV, não, eles me trataram tão bem lá, eu fui conhecer as produções, os estúdios, e a sede da Rede TV, ela estava mudando para essa sede atual, onde agora é em Osasco, ela era em Alphaville e mudou para Osasco. Alphaville. Daí terminou a gravação do programa, aí eu levei uns projetos assim, e falei, oi Luciana, tudo bem? Meu nome é Gustavo, eu trouxe umas ideias para você, para o Super Pop, um dia eu quero vir trabalhar com você. Dela, nossa, mas como assim? Ninguém nunca fez isso, que legal. E fiquei um tempo conversando com ela depois da gravação, e foi muito legal, assim, foi uma conversa muito proveitosa. E daí me deram um cartão. Ela falou, fala com a minha produtora, me deu um cartão, e isso eu já estava indo prestes a viajar, para fazer meu intercâmbio. Só que eu sempre mantive contato com as pessoas que trabalhavam lá na produção. Eu adicionava todo mundo no Orkut, na época, pelo Orkut. Ia falando, oi, tudo bem? Ó, tô aqui, tô aqui. E daí, quando eu voltei para o Brasil, eu vi que eu tinha o contato da produtora que virou diretora do Super Pop. Eu mandei mensagem para ela, oi, tudo bem? E eu vi que lá a Rede TV tem um tipo de padrão de e-mails. Falei, olha, se o seu e-mail, por exemplo, fosse ivojunior@redetv, eu falei, olha, o e-mail do dono da Rede TV deve ser assim. Daí eu escrevi um e-mail contando a minha história e mandei para vários e-mails para o dono da Rede TV, para a Milcari, fazendo várias combinações, ponto, underline, arroba, 2A. Tipo, totalmente... Tentando. Daí, de 10 e-mails que eu mandei, 9 voltaram porque os endereços não existiam. E um ficou lá. Daí um dia eu estava na aula, saí da faculdade e me ligaram da Rede TV. Eles falaram, eu sou aqui da Rede TV, você poderia vir aqui fazer uma entrevista? Eu falei, claro, que legal. Daí eu fui lá, e a responsável pelo jornalismo na época, a superintendente de jornalismo, ela me falou, olha, eu estava numa reunião com o seu Amilcar, no meio da reunião, ele recebeu seu e-mail e ele leu o e-mail para todo mundo contando sua história. E ela falou, a gente queria conhecer você. Eu falei, prazer, sou o Gustavo. Ela, primeiro, como que você descobriu o e-mail dele? Falei, olha, eu já vim aqui na plateia, já fiz isso, e fui fazendo as combinações, acabei de voltar de viagem, fiz as combinações e cheguei até o e-mail dele. Ela, nossa, que legal. Daí, todo mundo ficou, Ela falou, pelo jornalismo eu não tenho o que te oferecer, porque você faz rádio e TV, né? Você deveria conversar com a Mônica Pimentel, que é a superintendente artística, cuida da parte artística da emissora. Eu falei, não, tudo bem, vou tentar fazer com ela, obrigado. Saí, cheguei em casa também, mandei os e-mails, fazendo as combinações de e-mails. Ela falou com você, mas não te deu e-mail. Não deu. Daí eu fiz a mesma coisa das combinações e consegui o e-mail da Mônica. Daí, mandei no dia seguinte ela me chamou para uma entrevista. E lá na Espanha eu tinha assistido o formato do Último Passageiro, do Mega Senha, e uma versão que a Rede TV possivelmente faria do Tanque dos Tubarões, que não chegou a ser feito, que agora é pela Sony. Daí eu fiquei
Daí eu fui lá fazer uma reunião com a Mônica também, tipo, a gente ficou umas quase 2 horas conversando. Foi muito legal, que ela é responsável pelos formatos, ela estava implementando esses projetos novos na Rede TV e eu já conhecia. Daí foi muito legal isso, foi muito proveitosa essa conversa. Daí eu falei, o problema é que eu converso com muita gente aqui, todo mundo quer chegar e ser diretor e apresentador numa emissora. Ninguém quer ser o estagiário, ninguém quer ser o cabo-man, ninguém quer ser o assistente. Todo mundo já quer chegar mandando, mas ninguém quer ter a trajetória. Eu falei, nossa, olha isso. E eu fiquei com isso na minha cabeça. E eu fui construindo a minha trajetória aos poucos. Eu comecei como estagiário, fui assistente, fui produtor, e agora tenho a oportunidade de fazer as reportagens. Mas você continua como produtor do Luciano by Night, não tá? Continuo como produtor do Luciano by Night. Trabalho com o Luciano já tem 10 anos. E você começou a primeira produção que você estreou, né? Começou a fazer, foi o Super Pop. Foi Super Pop. Daí foi isso. Daí eu ia mandando e-mail para o RH, ia mandando meu currículo. Daí eu fiz essas 2 entrevistas, que não tinham dado em nada, para eles me conhecerem. Daí eu tinha mandado um e-mail lá atrás para o RH. E daí quando eu fui para o RH fazer entrevista, que geralmente é o primeiro contato que você tem com uma emissora pelo RH. Sim. Daí eu cheguei na RH e falei, essa é a 3ª entrevista que eu venho fazer aqui. Mas como assim que não tem registro seu nenhum aqui? Eu falei, não, já falei com o superintendente artístico do jornalismo. Eles, mas como? Ninguém nunca entendeu direito esses caminhos. E é uma coisa que quando eu era criança eu via muito que o Gugu, no início de carreira, ele mandava as cartas para o Silvio Santos. Né? Então, intuitivamente, em algum lugar da minha cabeça estava essa história e eu usei isso para conseguir meu espaço. Daí eu comecei a trabalhar lá e eu falava, nossa, eu tenho vários amigos, né, Super Pop, sou muito amigo da produção. E a hora que eu cheguei para trabalhar, falei, oi, gente, eu vou trabalhar com vocês. Eles falavam, puta que pariu, esse pentelho tá aqui. Não tô acreditando. E daí era isso, eu achava, nossa, tem vários amigos. Daí quando foram me apresentar para a Luciana, ela, olha, eu lembro, agora a gente vai ver se você é bom mesmo, né? Ai, que legal, tô aqui. E foi muito engraçado. Daí aos poucos eu ia dando as ideias. Daí, tipo, ia todo mundo embora, eu continuava ficando lá. Tipo, ninguém queria arrumar gaveta. Eu falava, deixa que eu arrumo. Deixa que eu faço. Daí eu fui aos poucos conquistando meu espaço e mostrando meu serviço, que ninguém conhecia. E eu também não sabia trabalhar, não sabia atender o telefone. Vai lá e liga pra Renata Banharo. O que eu falo? Como que eu faço? E é engraçado, eu fiz uma live com a Banhara até com isso. O meu primeiro programa ao vivo, o primeiro Super Pop ao vivo, a Banhara era convidada, ela me tratou super bem, era meu primeiro dia, né? Ao vivo. E o último Super Pop que eu fiz antes de sair para o Pânico foi com a Banhara também. Nossa, que foi muito legal. E daí foi isso, eu fui aprendendo na raça e não tendo medo. Pô, aquela coisa, vai lá, tira xerox, eu tirava. Vai lá e faz café, faço. Vai lá e faz isso aqui, eu vou. Só que daí aos poucos, vai ter uma viagem, posso ir junto? Vai ter uma gravação, posso ir junto acompanhar? Daí aos poucos fui conhecendo, entendendo como é. Porque na faculdade é um mundo perfeito, né? Na faculdade a gente não tem trânsito, não tem chuva, não tem convidado, não tem dor de barriga, não tem gravação que cai. E fui aprendendo a fazer na raça. E todas as minhas experiências, tudo que eu vivi já, eu uso hoje no meu trabalho. Nossa, que interessante. Hoje? Agora, calma aí, deu uma travada. Calma aí, voltou. Das produções que você passou, tirando as que você está atualmente, tem alguma que te marcou, assim, que você percebe que foi fundamental hoje para a sua formação? Por eu falar, eu topava fazer tudo o que precisava, eu sempre amei carnaval, eu gosto muito de carnaval até hoje. Eles 9 carnavais, né? Eu fiz todos, eu fiz quase todos, porque eu entrei na Rede TV em 2010, saí um período para ir pro Pânico na Band e voltei para a Rede TV. Só que no período que eu estava na Band, eu fiz o carnaval pela Band, e um ano que eu estava fora da Rede TV, eu fui lá ajudar eles a ficar assistindo. Eu sempre gostei muito de carnaval. Daí no meu segundo dia eu já perguntei, como que eu faço para trabalhar no carnaval? Não, mas você não vai querer, que é chato, é cansativo. Não, mas eu quero. Daí precisa de alguém para ajudar em uma outra produção. Aí eu vou. Daí eu fui, por mostrar serviço, por querer trabalhar nas outras produções, eu fui conhecendo a equipe do Pânico. E daí o Pânico me chamou para trabalhar com eles. A experiência do Pânico foi muito importante, eu acho, na minha vida, para saber lidar com um elenco de 12 pessoas, que não é fácil. Diferente, cada um dentro da sua individualidade.
O Super Pop, eu aprendi a fazer um programa ao vivo diário e às vezes com pouca verba de produção. Você tem que. Não adianta você querer gravar com um helicóptero voando, que às vezes você não tem. Você tem que transformar a realidade, a sua ideia na realidade de produção ali. O Pânico era uma produção que tinha muito mais dinheiro, mas tinha muitos empecilhos para você conseguir fazer. Você tinha que dar conta de, em uma semana, gravar um programa, as matérias que iam ao ar no domingo. E o fluxo de gravação era muito grande. Pelo Pânico, tipo, eu viajei muito, conheci vários lugares e consegui e me deixou com essa coisa de tô pronto. Ó, eles me ligavam, às vezes eles me ligavam 3 da manhã falando assim que o carro passa te buscar, você vai para o Rio. Daí do Rio você pega um voo, vai para Salvador gravar uma entrevista. Daí de Salvador você volta para Porto Alegre, faz o prêmio de cinema de Gramado, daí você volta para São Paulo. Daí você fica 2 dias em São Paulo, depois você vai para Roraima. Então a gente precisava preparar uma mala de calor, de frio, para não sei quantos dias, para não sei quanto tempo viajar. E dava certo. E estava sempre pronto. E daí foi isso. Tipo, a experiência do Super Pop foi boa para aprender ao vivo. O Pânico foi legal para aprender a me virar nessas situações mais complicadas. A experiência de trabalhar no Mega Senha, que era o formato, você tinha que seguir as regras. Trabalhando hoje no Tricotando, que também voltando a fazer um programa ao vivo diário. E eu sempre gostei de ler sobre televisão. Daí agora você passar a ser fonte da informação da televisão, você tem que estar muito atualizado, saber tudo o que está acontecendo. Sim. Então, cada uma das etapas que eu passei, eu acho que me fizeram o profissional que eu sou hoje. Com a estreia da Hebe, foi o programa mais importante que eu já fiz, com a plateia mais selecionada. Eu nunca tinha visto tanta gente importante junto no mesmo lugar. E saber essa relação, como você vai receber o José Serra, como você vai receber o Alckmin, como você vai receber o filho da Hebe, o presidente da Nestlé, sabe? Tem que se adaptando e se contornando para essas situações. E dentro de tudo isso foram vários perrengues, e tem que saber sair dos perrengues, contornar as situações, né? O seu perfil é muito a gente percebe que é muito do entretenimento, mas muito focado no humor, né? Hoje o que você faz de pautas no Tricotando, apesar de você fazer pautas sérias, e a gente tá ali, às vezes, muitas das vezes no mesmo evento, tem sempre uma veia para o lado do humor. Isso vem do Pânico? Você acha que você acabou pegando? Eu acho que vem da minha família, porque eu sou bem humorado, eu não sou humorista. Eu ligo pro meu avô, pra minha avó, a gente dá risada. Eu ligo pro meu pai, pra minha mãe, a gente dá risada no telefone. Então eu sou bem-humorado, tá? Eu gosto de levar a vida de um jeito mais bem-humorado, gosto de assistir coisas de humor, gosto de comédia, então eu vou vendo referências. E daí eu tento... Eu não lembro quem me falou isso uma vez, mas se você fizer a pessoa dar risada, você já conquistou metade do caminho. Então eu tento isso durante as entrevistas. As pessoas não me conhecem. Aos poucos eu chego lá no meu primeiro evento, eu não sabia, ninguém sabe quem é você. Daí eu fui conquistando meu espaço. A primeira vez que eu entrevistei na Ritmo, ela deu risada. A segunda, falou, você é aquele lá. A terceira, você é aquele lá que faz aquelas perguntas engraçadas, né? Vamos lá, então. Uma das melhores matérias que eu considero que eu fiz para o Tricotando foi o aniversário da Simone Simaria. Eu comecei a pesquisar a vida dessa, o que eu vou fazer de diferente? Daí 2 músicas me chamaram a atenção. Uma que fala, quando o mel é bom, a abelha sempre volta. Falei, olha, eu poderia ir fantasiado de abelha. Falei, não, mas é muito Daí tem uma outra que chama 126 cabides. Eu falei, tá aí, eu vou levar 126 cabides de presente para Simone Simaria. Porque pelo menos, se eu fizer isso, não vai ter como elas passarem reto, né? E falar, tipo, mostrar que eu fiz um negócio desse. Se você faz uma entrevista pensando numa pessoa, é difícil, ficar feio para ela falar não, né? Recusar a entrevista. E eu falei, eu estava na porta, você tem todas as adversidades ali. Da hora que eu cheguei, comecei a montar as coisas ali, as pessoas achavam que aquilo que eu estava levando fazia parte da decoração. Os convidados passavam lá e tiravam foto. Eu levei uma arara com 126 cabides, umas roupinhas de papel pendurada para os convidados escreverem uma mensagem para elas. Daí o Rodrigo Faro parou, a Ana Hickman parou, a Galisteu. Todo mundo que parava falava, você conhece a música 126 cabides da Simone Simaria? Eu conheço. Então, eu sou do Tricotando e trouxe aqui 126 cabides para elas. Daí ninguém acreditava. Falava, nossa, mas como que você conseguiu pensar nisso? E daí foi assim. Daí a primeira vez elas pararam, me atenderam, foi muito engraçado. Daí a segunda vez que eu fui entrevistar a Simone Simaria, elas falaram, você não trouxe cabide hoje não, né? Eu falei, não, fique tranquilo. E daí assim fui conquistando esse espaço.
Não, e é muito divertido, né? Se você for parar para pensar, é leve, é uma coisa, um programa. Eu acho que hoje em dia, na televisão, a gente tem que fazer uma coisa mais leve, tá tudo muito pesado, né? Eu aprendi isso com o Pânico, de você dar risada junto com a pessoa. Uma coisa é a gente dar risada junto, outra coisa é eu dar risada da sua cara. Se eu der risada da sua cara, você nunca mais vai querer falar comigo. Se a gente der risada juntos, você vai lembrar disso nas próximas vezes. Nossa, Então, com o Pânico, uma vez a gente fez, era aniversário do Luciano Huck. A gente foi de São Paulo para o Rio com 2 vans, uma van cheia de cacareco. Assim, a gente montou uma barraca de camelô na porta da casa do Luciano Huck, para quem chegasse lá e não tinha comprado presente, comprar um presente na barraca de camelô do Pânico. Você imagina levar essa estrutura, montar tudo isso. Então, e como eu já fiz isso lá atrás pelo Pânico e vi que dá certo, quando eu dei a ideia do cabide, por exemplo, algumas pessoas falaram, mas que trambolho, não vai dar certo. Eu falei, não, vai dar certo. Quando eu confio na minha intuição e vou atrás e faço dar certo, essa é a realização do meu trabalho, de saber que deu certo. E quem são suas referências hoje como repórter? Oi? Não entendi. Quem são suas referências como repórter? Esses que meus colegas de trabalho, a Andréa Corazzi, que é uma das repórteres mais antigas do TV Fama, para mim é uma das melhores. A Fernanda, ela tem um bom humor na entrevista dela, eu conheço a Fernanda, eu sei o jeito que ela, hoje fazendo o Fifizeiro junto com ela, um projeto junto com ela, a gente se entende no olhar. Então você vê o jeito que ela entrevista, que ela leva um bom humor na entrevista. O Pessina, eu fui produtor dele, do Rafael Pessina, que hoje está na Kátia. Durante muitos anos no Carnaval, aprendi muito com ele. Aprendo muito com a Lisa, de contornar a situação, de fazer uma pergunta mais polêmica, assim, uma pergunta mais difícil, a pessoa parar para responder. A Cíntia Lima, que pode ficar horas e horas falando sobre um assunto, tem um repertório que isso eu invejo muito nela, que eu admiro muito nela. Eu já falei isso com ela nesse Carnaval, por exemplo. Eu falava, Cíntia, eu não consigo fazer o que você faz de narrar horas um carro alegórico. Ela, Coruja, não tem uma receita. Olha, sente o que você fala, transmite o que você está sentindo. E daí eu usei muito isso, guardo muito isso deles. Com o Franklin também, eu já trabalhei bastante no Carnaval, já fui produtor dele. Ele tinha um jeito de levar a entrevista. Aprendo muito com a Lígia, hoje a maneira como ela faz o programa ao vivo. Aprendi muito com a Sabrina no Pânico. Aprendi muito com o Vesgo. O Vesgo, quando ele ia fazer política, ele não desistia. Você gravar política é muito chato, é muito complicado. E o Vesgo, enquanto ele não consegue, ele não desiste. E eu levo muito isso também para minha carreira. Tipo, eu fui fazer o Teleton, que é um programa que fica a madrugada inteira. A maioria dos colegas foram embora 10, 11, meia-noite. Eu saí de lá às 4 da manhã, mas fui o único que consegui falar com o pai da Anitta, na semana que ele revelou o filho. Que estava a confusão toda, com cada pessoa que eu trabalhei ao longo da minha vida, eu tenho alguma coisa, assim, eu consegui aprender alguma coisa com eles. Entendi. E dos perrengues? Vamos falar um pouquinho dos perrengues. Você lembra algum que te marcou assim? Eu fui para o México. Olha, a Fernanda acabou de entrar. Fer, acabei de falar de você aqui. Mas falei bem. De perrengues. Eu fui para o México uma vez com o Vesgo gravar a Maria. Eu fui para fazer uma gravação, que era gravar a Maria Joaquina do Carrossel original. Quando o SBT estava fazendo a versão de Carrossel, lá com a Maísa, com a Larissa Manoela. Eu fui para o México para gravar uma entrevista como produtor com o Vesgo com a Larissa Manoela mexicana. Daí, lá, estando no México, eu sugeri para o Vesgo, vamos fazer você de Maria Joaquina? Ele, legal. Eu falei, putz, e agora? Como que eu vou fazer, né? Eu falei, mas eu estou numa cidade, como a cidade do México, maior que a cidade de São Paulo, eu vou conseguir encontrar algum lugar que vende uma peruca loira aqui. Daí saí, fui atrás, consegui, deu certo. Daí eu consegui agendar uma entrevista com a usurpadora. Daí nós fomos na casa da Gabriela Spanik no México. Daí o dinheiro acabou. Daí o hotel venceu. Daí contorna as situações. Daí a gente conseguiu, no meio do caminho, gravar uma entrevista com o Cirilo. Então eu fui para o México para fazer uma gravação e fiz 3 entrevistas. Produzi 3 entrevistas para o Pânico na época. Que mais? Você está na porta de festa e começa a chover. Você está durante o link e dá vontade de ir no banheiro. O Carnaval, que o Carnaval é uma questão à parte, assim, de você tá pronto, vai entrar no ar e começa uma puta chuva. Então a gente vai lá, encara e fica até o final. Você trabalhar com tênis molhado, meia molhada, a roupa molhada, ficar vários dias fora. Eu fiz na época antes da Copa do Mundo no Brasil, teve a Copa das Confederações.
E daí o Pânico, era uma credencial muito difícil, era uma coisa super restrita. Então, quem era a equipe do Pânico era muito grande, né? Era muito grande. Os profissionais que estavam credenciados para fazer a Copa das Confederações tinham que fazer todos os jogos. Daí nisso eu fiz Porto Alegre, Rio, Brasília, Salvador, Roraima, São Paulo. Tipo, em 10 dias eu fui para estados e cidades diferentes. Tem que estar preparado para isso. Nossa, que legal. E entrevistando, algum famoso você teve que dar aquela sambadinha para contornar a situação? Foi maltratado por algum? 2 casos clássicos, emblemáticos. O Tricotando estreou em outubro. Em novembro teve o chá de bebê da Zoe. E quando a gente ainda não sabia que a Zoe ia chamar Zoe. Eu fui para a Roberta Miranda, chegou no evento. Roberta Miranda, eu fui lá, Sula Miranda, qual é a sua sugestão de nome? E ela, meu querido, eu sou a Roberta Miranda, você está confundindo a rainha, né? A hora que você aprender, você vem me entrevistar. Desculpa, é que eu estou começando agora, dela, então você tem muito que aprender ainda. Daí, tipo, eu queria sumir, assim, né? Abrir um buraco no chão, e daí ela parou para tirar fotos e me deu, ela me deu o presente, assim, eu fiquei segurando o presente que ela levou para a Zoe. Daí deu tudo isso, ela, gente, cadê meu presente? Cadê meu presente? Falei, tá aqui. Ela, olha, você, além de confundir meu nome, queria roubar meu presente. Falei, não. Foi você que me deu para segurar. Foi um clássico, mas daí depois já passou, já falei com ela outras vezes. E eu tenho muitos problemas com nomes, muito. Às vezes eu lembro o nome, mas eu esqueço o sobrenome. Ou eu lembro o sobrenome e esqueço o nome. Então, tipo, às vezes no nervosismo, eu já dei umas gaguejadas. E acho que para mim o pior foi a Marisa Hort, que eu fui convidado, Tricotando foi convidado para a estreia do filme Sai de Baixo. Sim. Fomos convidados, credenciados, eu estava lá, não fui invadindo, eu fui porque eu fui convidado. Daí, e no filme, a personagem da Magda, ela fala que ela não ia mais aceitar nenhum tipo de cala-boca, porque ela era uma mulher empoderada. Eu falei, Marisa, se você pudesse hoje mandar um cala-boca para 5 coisas, quais 5 coisas você mandaria um cala-boca? Lá, a primeira coisa seria para repórteres que fazem perguntas com itens. Caraca! Eu tive um piripaque do Chaves ali, assim. Sim, caramba! E teve, fora esses foras de famosos, teve algum que você percebeu que deu a entrevista para você, mas estava a todo momento querendo puxar o seu tapete, ou estava ali querendo fugir e se tratando mal? Não, porque assim, uma coisa que eu não faço, eu não insisto. Eu acho muito chato, assim. Se a pessoa quiser falar, eu estou ali à disposição. Mas se ela não quiser, eu não vou ficar, pelo amor de Deus, pular na frente do carro. Isso era uma coisa que o Pânico fazia e que eu aprendi a não fazer. Então, se você quer falar, vai ser muito divertido. Mas se você não quiser, eu vou respeitar o seu espaço. Tanto que, tipo, às vezes tem pessoas que ficam com medo, né, do microfone azul da Rede TV. Então eu vejo, se a pessoa não quiser falar, eu fico lá, olho, ela passa e ok. Entendi. Só para eu saber, eu não estou conseguindo controlar o tempo aqui. Quanto tempo tem? Você sabe ver aí? Ixi, também não vi. Clica em cima do ao vivo aí, Rosa, que aparece. 38. Olha, aprendi isso agora. Olha lá. Alguma coisa tipo toda hora de aprende. 38, tá, entendi. E agora, atualmente, você, além do Tricotando, você está fazendo também o Pifizeiro. Como surgiu a ideia? Aposto que deve ter sido sua. Não. Não foi? Tudo começou no Tricotando. Quando eu estava, a Rede TV criou o formato, pensou no formato do Tricotando, chamaram 3 pessoas da TV e falaram, a gente chamou vocês aqui porque a gente vai criar um programa novo e a gente cria ideias. Falei, beleza, legal, vai ser um programa de famosos. Falei, olha, um assunto que eu gosto, que me interessa. Fizemos uma primeira reunião. Na segunda reunião, a gente já tinha 52 formatos de quadros para o Tricotando. Nesses alguns eu dei ideia e a gente desenvolveu o Tricotando estreou, e aos poucos fui conquistando esse espaço que eu tive essas oportunidades. E daí, no começo desse ano, falaram, a Rede TV tem a Peanuts, que é o braço digital da emissora, que tem vários canais, administra vários canais. E eles tinham esse projeto de fazer um canal de famosos de uma maneira diferente. Daí o que eu sugeri era, eu acho que se for para fazer mais não tem sentido. Se for mais um canal de fofoca. Uma diferença que eu vejo é que a maioria dos canais fala só a notícia. A gente poderia fazer uma coisa bem humorada sobre as notícias.
E daí quando eu soube que seria junto com a Fernanda também, eu fiquei muito mais contente, muito mais seguro, por já conhecer a Fernanda, por ser uma ótima dupla, assim, e por a gente ter um senso de humor em comum, assim, a gente ri das mesmas piadas, e lógico que eu falo mais besteira do que ela, eu falo mais piadas do tiozão do pavê, como ela mesma comenta. Mas aí foi isso, tipo, e aos poucos a gente está crescendo. Uma coisa, eu aprendi a ser produtor, aprendi a ser estagiário, aprendi a ser produtor, aprendi a ser repórter, e agora estou aprendendo a conduzir na bancada ali junto com a Fernanda e dividir com ela, que para mim é um prazer, é uma delícia e é uma honra, por ela já ter anos de estrada, assim, ela já tem muito tempo como repórter, e a nossa trajetória também é um pouco parecida, porque a Fernanda já foi produtora também. Então ela sabe essa transição pela qual eu estou passando agora, ela já viveu isso também. E ela me ajuda muito. Nossa, que legal. A sua trajetória, ela passou por todas as fases, né? De produtor, enfim, repórter, na fase do estagiário, enfim. Aonde você quer chegar, querida? Eu não sei, porque eu já superei o que eu queria. Eu queria estar aqui, eu queria fazer exatamente o que eu faço da minha vida hoje. Quando eu estava no colégio, tipo, oitava série, eu fiz um trabalho que a gente tinha que falar como você se via como criança, como adolescente, planos para o futuro. Tudo que eu planejei naquela época eu já consegui fazer. Nossa, mas não tem vontade de um programa próprio, de repente, num formato, apresentar um tricotando, Não, vai, sei lá, ir pra não. bancada focalizando, sei lá. Né, acho que eu tenho tanto chão ainda. O tricotando vai fazer 2 anos agora, então tenho que comer muito arroz e feijão ainda para ser tão bom quanto meus colegas. Preciso viver muita coisa ainda, aprender a ter mais segurança ainda durante a reportagem. Mas eu estou muito feliz onde eu estou agora e aprendendo essa linguagem de internet. Tipo, eu aprendi a gravar uma reportagem, gravar uma entrevista, fazer introdução. Aí estou aprendendo agora a fazer essa linguagem de internet, de YouTube, administrar as redes sociais. E estou aí, estou aprendendo. Acho que quem fala que já sabe tudo se limita muito, né? Então acho que nunca falo não. Se as pessoas me chamam para ideias, eu acho que eu sou uma pessoa criativa, tenho bastante ideias. Desculpa. Eu tenho uma facilidade de criar formatos, coisas, nomes, e eu uso isso a meu favor. Uma coisa que eu acho diferente agora, que eu ainda estou aprendendo a conviver com isso, eu sempre dei as ideias para os outros fazerem. E agora eu faço as minhas ideias. Isso é diferente, né? Mas é um desafio maior. Porque antes eu dava uma ideia para o Pânico executar, para um repórter do Pânico fazer. Uma ideia para o Super Pop, via no ar a minha ideia realizada. Agora eu executo do começo, meio e fim. Então eu escrevo as minhas perguntas, eu não tenho roteirista, eu faço a minha pauta, eu ligo para credenciar, eu faço as perguntas, vou lá gravar sozinho com o celular e eu que edito as minhas matérias. Nossa, que trabalho, né? Uma... Porque quem vê acha que simplesmente é só ir lá fazer e acabou. Exatamente. E como eu nunca disse não, tipo, a gente teve o ano passado, 2018, teve um evento em Ilhabela para o jornalismo. Eu falei, nossa, eu nunca fiz jornalismo. Mas vamos lá, eu vou. Daí, em uma semana, eu e a Manuela, que é meu braço direito e esquerdo lá na Rede TV, a gente fez 52 matérias em uma semana para todos os programas de jornalismo da Rede TV. E deu certo. Eu fui para um evento de chefes de empresa, CEOs de empresas, um negócio que eu entendo zero. Tinha uma das palestras no evento, foi um físico super importante, ele era o responsável por fazer uma atleta andar lá, eu esqueci o nome da menina. Enfim, é um cara super importante na área dele, um físico, super interessante. E daí a repórter que ia gravar com ele não tinha chegado ainda. Daí eu liguei para o São Paulo e falei, olha, o cara tá aqui, acho um puta nome, posso entrevistá-lo? Vai lá, manda bala. Daí eu respirei fundo e fui. Isso foi antes do Tricotando até. Eu falei, nossa, olha. E o cara falou, parabéns pelas perguntas. Eita. Olha que legal. E tem alguém que você tem vontade de entrevistar e que não conseguiu entrevistar ainda? Olha, eu já consegui todos os nomes assim que eu queria. A Ivete, Cláudia Leite, Anitta, Ludmilla, Pablo Vittar, a Xuxa. Tipo, quando eu era criança, quando você ia imaginar que ia conseguir fazer... A Francine, uma grande amiga, assim, uma excelente colega de trabalho, lembrou a Laís, que é a ginasta está voltando a andar por esse físico. Quando eu ia conseguir imaginar que eu ia entrevistar a Xuxa, eu já fiz 7 entrevistas com a Xuxa.
Até o... Ai, passou aqui um dos assessores de imprensa da Record, ele perguntou se eu tinha ficado nervoso quando eu entrevistei a Xuxa. O Gilson. O Gilson. O Gilson, isso. A primeira vez, sim. A primeira vez eu tremi nas pernas e eu gaguejei, eu falei muito rápido. Foi um evento da Record, ela passou por mim, assim, Xuxa, 5 coisas que não podem faltar no Natal na sua casa. Ela, o quê? Eu respirei, voltei e fiz a pergunta novamente. E daí agora já não é normal, né? Mas eu já tô, é mais comum, assim. Eu queria muito entrevistar o Silvio Santos, que acho que é um nome que todo mundo almeja. Sim. A Shakira, o Rick Martin. Os internacionais. Isso. Porque, assim, eu acho que... Roberto Carlos, você já entrevistou? Não. Mas fui no show dele, que pra mim foi um dos melhores shows que eu já fui na vida. Sim. Legal. O Luiz perguntou aqui, vocês não acham que tem muito programa de fofoca na TV? Não está um pouco repetitivo? Não, porque enquanto tiver os famosos aprontando as coisas, tem os programas para falar. Igual como tem vários programas de esporte. A Band tem 2 programas de esporte seguidos um do outro. É ruim? Não é. São públicos diferentes. O público que assiste a Sônia tem um tipo de notícia, um tipo de informação. O público do TV Fama tem um tipo de informação. Quem assiste o Tricotando tem um tipo de informação. Quem assiste o Fofocalizando, o Triturando tem um tipo de informação. Quem assiste a Kátia com as fofocas tem um tipo de informação. Então vai cada um... Você tem o poder do controle remoto. O controle remoto é no famoso. Você não é obrigado a assistir nada, né? Os programas é a forma, eu acho também, como a notícia é passada, né? É aquilo que a gente falou. Dá para fazer uma pauta. A Rede TV faz uma pauta com os 3 programas, uma totalmente diferente da outra, de acordo com a abordagem que você faz. E eu fiz uma série de lives aqui pelo meu Instagram, entrevistando alguns colegas jornalistas. E eu acho que tem muitas pessoas que tentam diminuir o jornalismo de celebridades. Eu acho que o jornalismo como qualquer outro. Se tem uma briga, se tem uma separação, se teve uma agressão, você precisa ligar e checar as informações. Se acontece um assassinato, acontece um tiroteio, se você vai na porta da delegacia para fazer o Jornal Nacional, você tem que apurar as informações. Então, o princípio de todos é o mesmo, mas eu acho que é mais leve, é mais divertido. Eu não saberia fazer uma coisa formal, chata, assim, de terno e gravata, ao lá, eu acho o entretenimento dessa liberdade de fazer uma coisa mais divertida. Sim, totalmente. E eu até perguntei isso para a Purasa. A Cintia, depois de muito tempo, aceitou uma proposta de ir para a Band, saindo um pouquinho da zona do conforto dela. Você está há 10 anos na Rede TV. Se viesse uma oportunidade dessa, você pensaria ou acabaria ficando... Se a Televisa me chamar para ir no México, eu aceito. Acho que fora isso, não. Hoje em dia tá meio perigoso. Mas é isso, não sei. As propostas... Eu nunca disse não. Eu nunca planejei. Se você me perguntasse há 10 anos atrás, olha, você vai ser repórter de um programa, você vai entrar ao vivo durante o carnaval na Rede TV, você acha que vai dar certo? Eu falo, não sei, eu acho que vou tentar. Então eu não consigo me imaginar daqui 10 anos, mas eu sei mais ou menos onde eu quero chegar, e estou caminhando para conseguir. Não me arrependo das minhas escolhas, acho que eu fiz todas as ofertas, as oportunidades que eu tive, eu fui lá e abracei, e conquistei. E conquistei meu espaço. E meio nessa época não, né? Nesse momento em que a gente vive, em que os reality shows estão cada vez dominando mais, e a gente vê alguns colegas que acabaram migrando ou participando de reality, você aceitaria entrar numa fazenda, no Big Brother, de repente? Eu aceitaria participar do Aprendiz, que eu acho que é o único que eu tenho chance de ganhar. Por quê? Porque o Aprendiz ia poder mostrar mais meu lado criativo, saber contornar situações e tudo mais, os outros não. Mas acho que pela questão de personalidade não rolaria uma fazenda? A pessoa ia brigar? Não tem, mas eu não tenho interesse nenhum. Não iria. Nem por um cachê milionário? Não, eu prefiro conquistar esse dinheiro de outras formas, eu acho. E o Aprendiz, quando teve a primeira versão do Aprendiz no Brasil, o Aprendiz Universitário, eu me inscrevi, eu fiz todos os testes até a final, só que eu estava morando fora. E daí, para participar do Aprendiz, eu tinha que adiantar a minha passagem de volta. Daí eu preferi não participar do Aprendiz para continuar morando lá em Madrid. Caramba. Daí depois, mas eu assisti a final, a gravação lá, e o ano passado eu entrevistei o Justus e falei para ele, olha, eu quase fui um dos aprendizes universitários. Ele, quem sabe você não volta no próximo empresarial?
Quem sabe? Ó, quem sabe. Se viesse uma proposta, então, quem sabe por que não, né? Pois é, a vida tá aí, né? Tipo, não adianta falar, não, nunca vou fazer isso. Porque se Ó, eu falasse, se eu falasse, teremos coruja no BBB. ixi, sinto, só se for para apresentar. Apresentando no lugar do Thiago Leifert, eu aceito. Que Se louco, fosse para apresentar ou para conduzir as lives nas redes sociais dos eliminados, eu aceitaria participar do BBB, mas como dentro da casa, não, confinado, não. Legal, legal. Bom, Coruja, eu acho que era isso. Pessoas, Eu queria te agradecer. Acho que o tempo deve estar. Quanto está o tempo aí? 50 minutos, temos 10 minutos ainda de fofoca. Olha, que beleza. Me fala, qual foi a fofoca que você falou de fofoca agora? Me lembrou. Uma fofoca que foi tipo primeira mão. Conseguiu já dar alguma em primeira mão? Sim! Sabrina Sato, o dia que a Zoe nasceu, eu fui o primeiro a chegar na porta da maternidade e o primeiro entrevistado na Kika Leda Nagli, a mãe da Sabrina e a mãe da Duda Nagli, também foi isso. Olha, eu descobri que a Sabrina tinha dado entrada no hospital. Eu falei para o meu diretor, olha, vou lá na porta, a gente faz imagens, pelo menos mostra a porta do hospital. Eu cheguei, desci do táxi, estava a dona Kika Leda entrando no hospital. Eu saí gritando no táxi, Dona Kika, fala comigo. Não deu tempo de pensar no que eu estava fazendo. Eu liguei pro meu diretor e falei, eu tô com as duas aqui prontas para entrar ao vivo. Daí eu começo fazendo assim, ó. Porque eu esqueci meu celular no táxi, eu tive que correr atrás do táxi, dei uma volta no quartel, foi um rolo. A hora que eu cheguei, eu não consegui me dar conta que eu estava ao vivo. Porque era tanta coisa passando, e eu falava tão rápido. Uma das coisas que eu vi, que eu revendo as minhas matérias, eu vejo isso, que eu falo muito rápido, igual aqui, tipo, quando eu tô empolgado, eu vou falando muito rápido, sou muito acelerado. E daí foi isso, da hora que terminei, tipo, era para ir fazer uma entrada de 1 ou 2 minutos, só se pontuando, ó, estamos aqui tricotando na porta da maternidade. Foram 10 minutos ao vivo de link, meu primeiro ao vivo, primeira grande entrevista pro Tricotando que eu fiz. E no dia seguinte, depois que foi exibida no programa, mais de 30 sites repercutiram essa entrevista. Então foi um dos meus primeiros grandes furos, assim. Houveram outros. Quando a Carla Pérez veio ano passado para o Brasil, meio escondida, e não falou com ninguém. Eu fiquei na porta do hotel dela 4 horas esperando ela chegar, consegui uma declaração. A Xuxa, na semana em que o Silvio Santos fez um concurso de criança, eu falei com a Xuxa o que ela achava dos concursos de beleza infantis, daí foi uma matéria que repercutiu também. No velório do Gugu, que estava toda a imprensa lá no velório do Gugu, eu perguntei pro Dudu Camargo se o Silvio Santos tinha proibido a cobertura do velório, ele falou que sim, também foi uma coisa que repercutiu bastante. E foi meu maior conselho, muita gente perguntar qual é o seu conselho para quem está começando, é não ter medo, não falar não, isso eu não faço, e vai lá e meter as caras, e tentar fazer alguma coisa diferente. Porque para ser mais um, para fazer a mesma coisa, aí sim já tem bastante gente fazendo. Então se você não fizer a sua marca e criar algo diferente, você vai ser mais um. Sim. Você já passou por todas as etapas dentro de uma televisão? Pretende, de repente, chegar a um cargo de diretor? De repente? Acho que eu tenho perfil, né? Eu tenho que comer muito arroz e feijão ainda, né? Tem muita coisa para melhorar. Mas já, malemar no carnaval, quando a gente está no carnaval pela Rede TV, a gente tem que dirigir ali os links, dirigir as pessoas, trabalhar com equipe, saber lidar com o ego, que às vezes é muito complicado. Você trabalhar com uma equipe grande, você tem que saber contornar o ego das pessoas ali, a função e às vezes acho que um desafio do diretor não é nem tanto o dia a dia da produção, mas é lidar com o ego da equipe que às vezes atrapalha as produções. A gente vai sempre aprendendo, né? Que é sempre uma aula. Porque tem muita gente perguntando o que mudou na sua vida depois de aparecer na TV? Nada, porque para mim eu apenas faço o meu trabalho. Eu não sou maior ou melhor do que ninguém por estar na frente da televisão, fazer o que eu faço. Se eu voltar a ser produtor, continuo como produtor, aliás, e continuo tentando fazer o meu melhor sempre. E uma coisa que eu fico grato, eu tenho vários colegas de trabalho que estão aqui, ó, que passaram por aqui, que fizeram parte da minha história e que viraram amigos, né? Não apenas colegas de trabalho, que são amigos também. Legal, isso é uma das coisas que eu ia falar. A gente acaba levando para a vida, por mais que mude de emissora, por mais que a vida de cada um acaba seguindo para um caminho, eles acabam a amizade e a história construída, isso ninguém derruba, não tem nem como, né?
Eu vi no carnaval, o ano passado, foi meu primeiro carnaval o meu primeiro ano como repórter do carnaval, que eu fiz a cobertura dos blocos pelo Tricotando. Eu estava em cima de um trio elétrico, estava eu e a Globo, a equipe do Tricotando e a equipe da Globo em cima do trio elétrico. Acabou a bateria do celular da repórter. Falei, não, toma aqui, ó, meu powerbank, a gente te ajuda. Ela, nossa, não, mas pode? Falei, claro, a gente está aqui na mesma, né? Falou, olha, nenhum repórter de nenhuma outra emissora já me ajudou. No velório do Gugu, que a gente ficou ali horas e horas, tipo, tinha lanche na minha mochila, fui dividindo com o pessoal que estava lá também. No carnaval, às vezes acaba a água de um para o outro, sabe? Tipo, uma barrinha de cereal. Não é uma coisa que vai me. Mas você sabe que isso é raro, né? Você sabe que isso é bem raro. Eu estava comentando isso com a Andrea Coraza na live que eu fiz com ela, que você acabou entrando lá. Acho que uma das poucas pessoas que eu tive esse prazer de repente, dentro de um evento, não que os outros quisessem só ferrar, porque acho que não existe essa disputa, essa briga, mas que veio numa parceria e falou, não, vamos fazer a pauta, você faz para você, eu faço para mim, a gente divide, segura ele, eu pego ela, depois a gente troca, pra coragem. Eu aprendi muito com ela isso também, porque não adianta eu querer só fazer o meu. Se a gente não fizer o nosso, não vai ser bom para todo mundo. Às vezes tem aquelas tapetes vermelhos de eventos, assim, de festas. Se um não ajudar o outro ali, fica todo mundo querendo se matando. Sim. Você sabe que eu tive uma experiência, eu estava conversando, esse acho que foi na live da Lisa, não vou lembrar, que aconteceu isso, você acaba fazendo por TV, a gente vai fazendo por site, né? Por sinal, até uma das coisas que eu preciso te agradecer é que muito do que a gente faz hoje vem inspirado na forma como você faz. Olha, que honra, gente. Eu comecei agora. Não, de verdade. Porque nós fazíamos... saber. Não, de verdade, porque nós fazíamos um equipamento totalmente grande, edição, câmera, essas coisas todas, e nós começamos a fazer os eventos e víamos você fazer com o celular com equipamento de ponta. E aí a gente falou assim, cara, se ele faz isso para a TV, por que a gente não pode fazer isso para a internet? E a gente foi atrás. E foi uma das coisas que eu criei também lá pro Tricotando. Foi assim, o Tricotando estreou. Uma semana antes da estreia do Tricotando, ia ter um evento com o Caio Castro e o Rodrigo Faro. Falei, vamos lá gravar. Eles, vamos, mas quem que vai? Vai você, vai lá. Daí eu fui tentar, não tinha equipe, não tem isso. Falei, tá bom, eu vou com o meu celular. Daí nisso eu criei um formato de gravação. Daí eu falei, putz, o áudio é ruim. Como eu posso fazer para o áudio ficar bom, porque a imagem do meu celular é boa? Daí fui com a técnica lá da Rede TV, me ajudaram a fazer isso. E às vezes eu consigo algumas coisas por essa facilidade. Porque quando você está com câmera e o repórter, vocês têm que estar muito em sintonia para não se perderem ali. Tipo o Gugu, na final do Power Couple. O Gugu atendeu a imprensa, eu fui para lá para fazer uma pergunta, tinha que fazer o Gugu falar do Faustão. Daí todo mundo em cima ali, terminou essa parte do Gugu, eu dei a volta, contornei todo mundo, ele passou no corredor, eu estava com o celular ali, passei em 2 minutos, consegui falar com ele. Porque isso me deu essa agilidade. E isso eu aprendi lá atrás, quando eu comecei a fazer as coisas pelo site da escola. Nossa, que engraçado, porque é isso, né? O equipamento ele te dá uma certa agilidade, você acaba não dependendo de uma pessoa para ficar ali o tempo todo, né? Ou câmera, enfim. Mas ele te dá essa agilidade. Isso é uma das coisas que eu comentei com o pessoal no site, porque a partir do momento que nós começamos a fazer assim, eu acabo andando com o equipamento para cima e para baixo, pintou alguma coisa, você desvia, você cola lá, você vai e faz, entendeu? Eu entrei ao vivo, no carnaval desse ano, eu entrei ao vivo do Rio de Janeiro pelo meu celular. Isso a gente nunca tentou fazer. Por uma chamada de Skype ao vivo e rolou, e você tem que estar pronto, preparado para esses desafios, né? E conseguir contornar essas situações. Esse ano acho que foi uma das primeiras vezes, eu não lembro dos anos todos que eu fiz o carnaval na Rede TV. Foi a primeira vez que a gente fez a dispersão lá no Rio. A gente fica muito na concentração falando qual que é a expectativa para o desfile. E daí, por eu estar sozinho com o celular, eu atravessei a Sapucaí e fiquei no final. Eu falei com a Aline Riscado após o primeiro desfile como rainha, com a Sabrina, com... quem mais? Com a Débora Seco, com a Érica Januza, tipo, várias pessoas que iam passando por lá, como não tinha nenhuma imprensa de TV, ficam todos na concentração, eu consegui essa exclusiva, assim, por causa do celular, dessa versatilidade. E olha, agora acho que a gente já está chegando no final, então já estão 59 e 30 segundos. Temos 30 segundos de encerramento. Coruja, eu te agradeço, então, muito obrigado. Desculpa os perrengues aí que a gente teve, mas saiu. Saiu, tá vendo? Eu disse que era o resumo da minha vida. Ia ser difícil,
mas muito divertido no final. Obrigado, Coruja. Sucesso para Valeu, vocês. eu que Valeu, viu? agradeço. Muito obrigado pelo convite. Espero que tenham gostado de conhecer um pouquinho mais da minha história. E acabou, preciso encerrar para não cair. Tchau, tchau. Falou. Um abraço.